Sim. Amém. Glória a Deus, né? Saúde a todos com a paz do Senhor. Shabbat Shalom. Louvado seja Deus, né? Estamos aqui nesta manhã de sábado, honrando o nosso Deus, glorificando, né? E esse é o nosso dever de honrar e glorificar o nosso Deus. Mas hoje eu quero falar sobre inversão de valores. Inversão de valores está demais da conta dentro das igrejas. A inversão de valores está no meio dos crentes, especialmente no meio dos crentes. Todo mundo já vive no valor ao contrário mesmo, né? Mas, especialmente no meio dos crentes. Veja bem, aquilo que Jesus manda que os crentes fazem, os crentes não fazem. E aquilo que Jesus disser para os crentes não fazer, ele faz. Vocês podem prestar atenção nessa inversão de valores. Essa inversão de valores, ela está por demais, por causa da opinião própria. Cada um quer ter a sua opinião, cada um quer ter seu direito próprio, ele não quer obedecer ao Senhor conforme manda as Escrituras. Então, a inversão de valores está reinando no meio dos crentes. O Senhor disse na sua palavra, se eu não me engano, lá no livro de Isaías, que diz que ai daquele que diz que o amargo é doce, que o doce é amargo, ai daquele que diz que as trevas é luz, que luz é trevas, ai daquele que faz essa inversão de valores. Mas veja bem, que hoje nós estamos nessa inversão de valores, ela está sendo muito profunda, muito praticada mesmo, né? A verdade é essa. Veja que quando os crentes têm opinião própria, eles fazem a inversão de valores, e o problema é que essa inversão de valores, eles trazem ela para dentro das Escrituras, para dentro da Bíblia. Veja bem, a palavra de Deus, vamos falar assim um pouco da situação. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo ou as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. E agora nós estamos vivendo uma época que os crentes amam demais, por demais, o mundo. Eles amam por demais o mundo, não querem abandonar o mundo e querem viver de acordo com o mundo. Enquanto o Senhor fala que nós não devemos fazer essa inversão de valores da palavra de Deus. Agora veja bem, o comportamento nosso é que diz que estamos vivendo a inversão de valores. Vamos falar assim, a palavra de Deus, ela corrige e nos ensina conforme devemos andar e proceder e agir com o Senhor e na face da terra, como cidadão dos céus, e verdadeiramente se vive como cidadão do mundo. Por exemplo, a inversão de valores está tão grande que a Bíblia diz que para que a mulher não se maqueia, não se pinta, não corta o cabelo, ela não usa maquiagem, não pinta a unha, faz tudo. Ah, pastor, onde está escrito isso? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, já ensina conforme deve ser a varoa, a mulher de Deus. Mas a inversão de valores está funcionando, que diz que não tem nada a ver. Nós estamos vivendo uma época de inversão de valores. E essa inversão, ela atinge o homem, atinge a mulher, atinge todos. Então, estão vivendo uma inversão de valores, que infelizmente tem aqueles que nasceram mulheres e querem ser homem. E tem aqueles que nasceram homem e querem ser mulher. A inversão de valores, ela está terrivelmente, inclusive tem até igreja aí, né, que já vive nessa inversão de valores do homem querer ser mulher e da mulher querer ser homem, eles aceitam, infelizmente. Aceita isso? Infelizmente, né, dentro da igreja. O problema é na igreja. Louvado seja Deus. Quer ser lá no mundo, né, nesse mundo, que faça a sua inversão de valores. Aí é o problema de cada um, né, e com Deus. Louvado seja Deus. Não vamos entrar nesse mérito aí. Louvado seja Deus. Aleluia. Preste atenção, porque está escrito, né? Louvado seja Deus. A inversão de valores é tão grande
que na palavra de Deus está escrito sobre Santa Ceia, a ceia do Senhor, em João 13, no versículo 4 em diante, os crentes aceitam comer o pão e tomar o cálice, mas não aceita o lava-pé, o qual Jesus mandou ele fazer. Ele disse que não tem nada a ver, que não precisa. Então nós estamos vivendo numa inversão de valores, que a palavra do Senhor, ela não está valendo para o crente. Ela não está valendo para o crente. O crente está vivendo numa inversão de valores terrível. Não digo todos, mas uma grande maioria está vivendo nessa inversão de valores. Veja bem, isso eu estou falando em João 13, versículo 4 a 17. Louvado seja Deus. Então, aonde está escrito que a mulher se deve maquiar? Né? Aqui a inversão de valores. Não está escrito que ela deve se maquiar. Mas veja bem que está escrito como ela deve andar, conforme ela deve proceder. Essa mulher de Deus, essa mulher que serve ao Senhor, como ela deve proceder na presença do Senhor. 1 Timóteo 2, versículo 9 em diante. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, pérolas, ou vestuário dispendioso. Ele disse, aqui a palavra de Deus, com bom senso, com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio e com toda a submissão. Ele não permite que as mulheres ensinem nem exerçam autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganou e caiu em transgressão. Alguém, se quiser bater contra, bate contra a Bíblia, que é a Bíblia que está falando. Não estou nem comentando, só estou lendo o que diz a palavra de Deus. Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Louvado seja Deus. Então hoje nós estamos em inversão de valores. Hoje, infelizmente, dentro do casal, a grande maioria, quem manda é a mulher. Invertendo os valores, o qual a Bíblia me diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim, olha, Deus a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher. Quem disse a palavra do Senhor está lá em 1 Coríntios 11, no versículo 1 em diante. Louvado seja Deus, né, irmãos? Então nós estamos vivendo em época de inversão de valores. Estão invertidos os valores. Aonde está escrito que as varoas devem se cobrir com véu, né? 1 Coríntios 11, veja bem, hoje em dia não se usa mais, se inverte ao contrário. Não bota o véu, não usa o véu, não coloca o véu para orar. Esse véu é para orar, tá, gente? Que é o véu da submissão, né? O véu da honra é o cabelo, mas o véu da submissão é o de tecido. Não se coloca, não, porque não precisa fazer isso. Então veja bem, o que Cristo mandou fazer não se faz, e o que Cristo disse para fazer não faz. O que Cristo falou não faz, se faz, e o que Cristo falou faz, não se faz. Então nós estamos vivendo em época de inversão de valores da palavra de Deus e do procedimento dos crentes. Estamos vivendo nessa época, infelizmente. Louvado seja Deus. Mas essa época é uma época difícil. Eu quero ler aqui um pouquinho de Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante, que diz por que está havendo essa inversão de valores. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que não se compreende a vontade do Senhor, não se compreende a vontade do Eterno. Louvado seja Deus. O que diz, olha só, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes,
desabençoado, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevido, envadoado, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Por isso que há inversão de valores. Por isso que há inversão de valores. Por isso que se acha mais fácil inverter os valores, fazendo aquilo que a Bíblia diz para não fazer, do que deixar de fazer aquilo que a Bíblia diz para não deixar de fazer e fazer. Então veja bem que há essa inversão de valores. Louvado seja Deus. Mas está escrito na palavra do Senhor. Mas conforme eu estava falando aqui, a respeito do véu, né? Louvado seja Deus, a sua aroa deve se cobrir com véu. Está em 1 Coríntios 11, versículo 5, versículo 6 e versículo 10. Quem quiser conferir, pode conferir, que está lá. Louvado seja Deus. Mas hoje nós estamos vivendo na época de inversão de valores, que é o sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempo difícil de compreender a Escritura, tempo difícil de compreender a vontade de Deus, tempo difícil de querer fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Acha mais fácil fazer a vontade do mundo que a vontade do Senhor, embora o Senhor às vezes exige menos coisas. Menos as coisas. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo a respeito das varoas. Qual que era mais fácil? Ela ficar simples, sem usar maquiagem, sem nada, ser uma pessoa simples. Isso não quer dizer que é para ela andar suja, é para ela andar limpinha, claro, bem vestida, sim. Ou ela se maquiar toda, ter aquele trabalho todo e ainda gastar dinheiro. Mas a inversão de valores é tão grande que prefere inverter os contrários. Fazer o que é mais difícil, para desagradar a Deus, para desagradar a palavra de Deus, o qual está lá também em Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Então veja bem que a palavra de Deus, ela está sendo invertida ao contrário, não a palavra, mas como ser crente. Louvado seja Deus, infelizmente. A Bíblia diz, não ameis o mundo, né? Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o amor do mundo é tão grande que eles preferem viver a inversão de valores e sofrer. E ter trabalho e gastar dinheiro com essa inversão de valores. Isso está em 1 João 2, versículo 15, para que não ameis o mundo. Onde está escrito que a igreja de Cristo não precisa saudar com santo ósculo, né? E muitos não aceitam, que é o ósculo santo, né? Que é o ósculo santo, está Romanos 16, 16. Mas a inversão de valores é tão grande que só fala a parte do Senhor, mas a outra parte, que é para fazer o complementar dessa saudação, não se faz. Porque acha muito difícil, porque estão invertendo os valores. Louvado seja Deus. Isso está em Romanos 16, 16. Onde está? Aonde Jesus disse que o sábado não é dia separado para a santificação do seu povo, ou do povo de Deus. E aí, a inversão de valores é tão grande que estamos vivendo hoje, que hoje se publica o domingo como o dia do Senhor. Fala até na rádio, fala em vários lugares, sendo que a Bíblia não tem lugar nenhum escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que esse dia o Senhor o separou para que seu povo santificasse. Porque Deus fala assim, mas todo dia é dia do Senhor. Correto, todo dia é o dia do Senhor. Mas o sábado é o 7º dia que o Senhor descansou. Ah, Deus não cansa. Ele descansou, é a maneira de se dizer que Ele fez todas as coisas e nesse dia Ele folgou, ficou feliz de todas as coisas que Ele concluiu. Aí tem muitos que dizem assim, mas Deus não cansa, claro que não cansa.
Claro que não cansa. Mas quando nós fizemos alguma coisa e acabamos de fazer, quando nós acabamos de fazer, nós paramos para analisar e descansamos da obra que fizemos, né? Não é isso? Foi o que Deus fez. É o que Deus fez. Ele descansou de toda a sua obra que Ele fez. Então Ele fez questão de esse dia separar Ele, santificar e colocar para os homens virem obedecer, para honrá-lo ao Senhor na plenitude do seu poder, da sua criação. O sábado, quando nós reconhecemos que esse dia Deus o separou, para que nós prestássemos atenção e santificássemos a nossa vida nesse dia. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, verdadeiramente Tu é poderoso, verdadeiramente Tu criou todas as coisas, verdadeiramente Tu fez tudo e não deixou nada faltar. Nós estamos honrando ao Senhor com isso. E é essa honra que Ele pede, porque Deus não obriga ninguém a amar a Ele, mas a coisa que mais deixa Deus feliz é quando nós amamos ao Senhor. Qual o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Onde está escrito isso? Mateus 22, versículo 37. Amar a Deus sobre todas as coisas não deixa. A coisa que deixa mais Deus feliz é quando nós amamos. E como é que sabemos que amamos a Deus? Quando aguardamos os seus mandamentos e andamos nos seus estatutos e vivemos na sã doutrina que o Senhor ensinou para nós. Então aí estamos provando para Deus que amamos Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Mas isso não acontece, nós não estamos amando o Senhor. Veja que se eu não me engano, está escrito em Ezequiel 20, versículo 20, sobre o sábado, porque a pessoa fala assim: eu só está lá nos 10 mandamentos. É mandamento, não é lei. É mandamento, é ordem de Deus. A ordem de Deus é mandamento. Mas se nós formos em Ezequiel, no capítulo 20, no versículo de número 20, nós vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Santificai os meus sábados, pois servirão desse sinal. Olha, preste bastante atenção nisso. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus. O que eu disse para vocês? Ele separou esse dia para que nós reconhecemos a plenitude dele, o poderio dele. Ah, mas tem tantas outras coisas, mas ele, em especial esse dia, não foi o domingo, porque o domingo, ele foi dado pela Igreja Católica em 1250, até anteriormente era o sábado mesmo para o mundo inteiro, mas em 1250, o Papa na época, foi o que separou o domingo como dia especial. Como se fosse um dia especial, porque o Pai ressuscitou seu Filho no primeiro dia da semana. E aí botou o domingo. Botou essa palavra domingo. Mas ela nunca existiu na Bíblia. Ela não tem nas Escrituras. Por isso o Senhor diz claramente aqui, vocês viram, olha, presta atenção: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que eu sou o Senhor, seu Deus. Louvado seja Deus. Então, essa palavra é recomendada pelo Senhor. Eu sei que tem muitos que dizem assim:
Ah, mas Jesus aboliu. Jesus não aboliu o sábado, não. Ah, mas Jesus curou no sábado. Presta atenção, está escrito lá, é verdade. Está escrito lá que Jesus curou no sábado. E os fariseus queriam apedrejar Jesus. E o que é que Jesus fez? Ele teve que se defender, claro. E ele se defendeu corretamente. Porque aquele dia, no sábado, era o dia que ele tinha que estar no templo para adorar a Deus e para curar os enfermos. Aproveitar essa oportunidade que ali estava. Os mancos, os aleijados, porque todos os sábados eles abriam o templo para poder adorar a Deus. Então o Filho de Deus também, Jesus estava lá. E para fazer o quê? A obra do Pai é uma obra espiritual, não é uma obra carnal, é uma obra espiritual. E as pessoas confundem. E dizem, mas Jesus quebrou esse dia, jamais. Se ele fizesse isso, ele não tinha poderio. Se ele pecasse contra o Pai, jamais Jesus tinha o poder de salvar a humanidade. Jamais Jesus tinha poder para salvar alguém se ele pecasse contra o Pai. Jamais ele poderia pecar contra o Pai. Portanto, ele disse claramente, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade de meu Pai que estás nos céus. E a palavra de Deus em Mateus 7, versículo 21, diz que só entrarão no reino dos céus aqueles que fazerem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então a realidade que Jesus, ele para se defender, ele disse assim, quando eles pegaram assim, você está trabalhando dia de sábado. Ele não estava trabalhando dia de sábado, aquilo era um trabalho espiritual. Mas nem o judeu da época entendia. Nem os fariseus da época entendiam. E nem os fariseus de hoje entendem também. Que aquilo era um trabalho espiritual. Não era um trabalho carnal. Então ele teve que usar uma palavra para se defender, claro. Não foi para abolir o sábado, mas foi para se defender, o qual ele disse, se por acaso uma ovelha de vocês cair no buraco, vocês não vão lá socorrer, vai deixar ela morrer? Vai lá socorrer, não vai? Se uma pessoa estiver doente, adoecer, você não vai socorrer ele? Vai socorrer, não vai? Tem que fazer, ué. Só porque era o sábado? Não, você não estava quebrando, você estava fazendo o que é necessário fazer. Não é quebrar, não é abolir. Mas hoje, os fariseus de hoje também acham que Jesus tinha abolido. E os fariseus daquela época queriam apedrejar Jesus. E não era o momento ainda. Então o Messias, ele tinha que se defender para poder realmente não ser apedrejado ali. E quando ele falou isso, então eles não puderam fazer nada. Porque Jesus olhou aquelas pessoas necessitadas como aquelas ovelhas que estavam caídas no buraco. Jesus olhou para aquelas pessoas aleijadas, aquelas pessoas possessas de demônios, como aquelas ovelhas que estavam caídas no buraco. Precisava de alguém socorrê-la. E ele socorria. Isso não quer dizer que Jesus aboliu o sábado. Porque se Jesus fizesse isso, se ele quebrasse esse mandamento do Senhor, ele pecava. E se ele pecasse, ele não podia, ele não tinha condições de salvar os seres humanos. Ele não tinha condições de vencer a morte. E a prova que Jesus teve condições de vencer a morte, que o Pai o ressuscitou no terceiro dia. A prova é esta. Então a palavra de Deus nos diz como o crente vai ser salvo deste jeito. Aquilo que Cristo diz para ele não fazer, ele faz. E aquilo que Cristo diz para ele fazer, ele não faz. Como vai ser salvo? Vai ser salvo desse jeito. Com tamanha desobediência a Cristo? Não tem como. Vamos ver em Romanos 12, versículo 1 e 2. O que diz a palavra de Deus?
Romanos. Romanos 12, no versículo de número 1 e 2, que diz: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo e santo, que é agradável a Deus, que é o culto do vosso culto racional. O corpo tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. Não pode inverter os valores, porque quando invertemos os valores, nós deixamos de fazer a vontade do Senhor. Veja o versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a inversão de valores, ninguém quer saber qual é a perfeita vontade de Deus. Ele quer saber dos seus prazeres. Como diz lá em Tiago 4:4, infiéis, não sabeis que quem ama o mundo, o amor do mundo, é contra Deus? Vamos lá, vamos ler lá, vamos lá. Tiago, no capítulo 4, no versículo de número 4, para nós vermos o que diz a Bíblia: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando a pessoa inverte os valores da palavra de Deus, ele automaticamente está sendo inimigo de Deus. E como ser salvo desse jeito? Invertendo os valores. Aquilo que Jesus mandou fazer, ele não faz, e aquilo que Jesus disse para ele não fazer, ele faz. Como que vai ser salvo dessa maneira? Não tem como. Efésios 4, versículo 17. Louvado seja Deus. Vamos ver aí. Efésios, voltando um bocadinho aí. Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17. O que diz a palavra do Senhor? No versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A inversão de valores, por que se inverte valores? Porque tem a vaidade dos próprios pensamentos. Mas o que diz a Bíblia? Para que verdadeiramente nós não andamos segundo anda os demais gentios. Se nós se convertermos ao Senhor, nós temos que andar de acordo com essa Escritura, se quisermos ser salvos, se quisermos fazer parte do primeiro arrebatamento, se quisermos fazer parte da primeira ressurreição, se realmente Jesus voltar depois que nós partimos daqui. Essa inversão de valores não serve para nada, só serve para atrapalhar a salvação do crente. Só para isso que serve. Capítulo 4, nós já falamos, vamos falar no capítulo 5, versículo 1 de Efésios. Louvado seja Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Senão que ele não aceita que nós invertemos valores. Sinal que ele não aceita. Quando se inverte os valores, está aborrecendo ao Senhor. Capítulo 4, voltamos em capítulo 4 de Efésios, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, e pela astúcia com que induz ao erro. Nós não temos que andar de um lado para outro.
artimanha de doutrina que não seja segundo a Bíblia. Nós temos que viver segundo as Escrituras. Porque se nós fizermos isso, o que acontece, olha bem, vive na artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Então a realidade é essa. Para ser salvo, não inverte os valores. E não vive os valores invertidos. Vive segundo as Escrituras, amém? Segundo a vontade do Senhor, segundo o querer de Deus, segundo as Escrituras que nos ensina para ser salvo, para viver segundo a vontade e o querer de Deus. Portanto, eu vos digo que Deus vos abençoe e faça compreender esta palavra para que vós faz parte do primeiro arrebatamento e seja salvo. Amém.